Ao participar de um seminário em São Paulo, o ministro Alexandre de Moraes deu uma das declarações mais absurdas e hipócritas que se tem conhecimento na história desse país. E eu já vou mostrá-la para você. Mas antes eu preciso mostrar cenas patéticas da Globo News que deixam ainda mais claro, e eu digo ainda mais porque é algo que já estava muito nítido, que os integrantes da emissora já não fazem a menor questão de esconder sua militância política. A apresentadora Andréia Sadi e os comentaristas do programa Estúdio I, não satisfeitos com sua atuação militante a nível nacional, passaram agora a intensificar sua militância política em relação às eleições nos Estados Unidos. No programa dessa última segunda-feira, eles simplesmente atacaram Donald Trump de todas as formas possíveis, mesmo que algumas delas não fizessem o menor sentido. Como é que no começo de uma campanha, ou durante uma campanha, durante um debate sobre assédio sexual num país, um candidato à presidência da República fala isso e isso não pauta uma campanha, ou pelo menos não tem o poder de derrubar um candidato. Ele falou isso. Aí, com a Hillary Clinton, entre outras falas, ele chamou ela de asquerosa, que asquerosa é essa mulher. Da Câmara, eu já contei aqui no comecinho do programa, ele falou, eu a chamo de laughing Câmara, ou seja, a Câmara risonha, né, que fica rindo, que... você já a viu rir? Ela é louca. E aí mais um estereótipo do machista, do misógino, que chama a mulher de louca, de maluca, sempre que ele quer tirar a credibilidade da mulher. E a Nancy Pelosi, que é a ex-presidente da Câmara, ele falou assim, ela se voltou contra ele, se referindo ao Biden, como um cão. Ela é louca como um percevejo. Então, também chamando a Nancy Pelosi de louca, de maluca, enfim. Sempre é um roteiro, né? O misógino tem um roteiro e o Trump é um misógino. Agora me responda você que está assistindo a esse vídeo. Chamar uma pessoa de asquerosa ou de louca faz com que você seja machista ou misógino só pelo fato dela ser mulher? Se eu chamo um homem de louco ou de asqueroso, eu sou então um feminista? Eu não estou aqui defendendo as falas de Trump. O que eu estou defendendo é o mínimo de racionalidade ao comentar sobre uma fala. O que essa apresentadora fez é um exemplo do típico comportamento de militantes de esquerda, especialmente de feministas, que consideram qualquer fala negativa direcionada a uma mulher como machismo ou misoginia. Só que essas mesmas pessoas utilizam termos muito piores ao se referirem a homens, mas consideram que nesse caso não há problema algum. Qual é a lógica disso? Ao fazer uso de um adjetivo para se referir a uma pessoa, como o Trump fez ao usar o termo asqueroso, o que está sendo julgado é o comportamento dessa pessoa. Isso não tem nada a ver com o seu gênero. E mais uma vez, eu não estou defendendo as falas de Donald Trump e também não estou dizendo que ele não tenha feito falas machistas em outros momentos. Só que a grande maioria dessas frases trazidas como exemplo na Globo News são nitidamente distorções forçadas para atacar uma pessoa na falta de argumentos coerentes. Por sinal, machismo e misoginia não foram as únicas acusações feitas por esses pseudo-jornalistas a Trump nesse programa. Não é só, ele é gordofóbico, ele é machista, ele é misógino, ele é assim, essas frases xenófobo. Xenófobo. Ele, de fato, ele não tem... isso é um traço do Trump. Você falou que ele tem problema com um homem bonito, né? Que você falou no Tem. Ele sempre teve uma questão com Mitt Romney, por exemplo. Não é bonito. Aquele perfil que na cabeça dele é bonito. Ele é o perfeitinho. Diante disso, mais uma vez eu afirmo, como já fiz em outros vídeos, cada ser humano tem o direito de ter as suas próprias opiniões, mas é uma falta de vergonha e de caráter tentar impor essas opiniões ao público fazendo de conta que está fazendo jornalismo. Isso é militância política travestida de jornalismo. Isso é imoral. E por falar em imoralidade, vamos ao próximo assunto. O ministro Alexandre de Moraes participou de um seminário sobre arbitragem no Brasil na Casa Lide, em São Paulo. O primeiro ponto da fala dele que eu destaco aqui é esse. Até porque é muito fácil, né, e muito comum, principalmente a iniciativa privada, sempre acusar o poder público. O poder público é lerdo, o poder público é burocrático, o poder público traz insegurança jurídica. Quer dizer então que o poder público é rápido? Quer dizer que o poder público não é burocrático? A população brasileira criou essa imagem por um delírio coletivo então, e não pelas suas próprias experiências de vida já com o poder público? As únicas vezes em que eu vi o poder público abrindo mão de burocracias e sendo rápido foi para beneficiar
Bom, é melhor eu ficar em silêncio em relação a isso. Em compensação, naquilo que deveria ser urgente, como a destinação de recursos para o Rio Grande do Sul após as enchentes, a demora e a burocracia é tão grande que as reclamações vêm de dentro do próprio poder público, como vários prefeitos e o próprio governador já fizeram. Enfim, esse primeiro trecho que eu destaquei do discurso de Moraes foi apenas a introdução para o argumento absurdo que ele trouxe pouco tempo depois. Mas a iniciativa privada, ela contribui para essa insegurança jurídica. Porque são milhões e milhões de processos que as partes sabem que vão perder, que já há definição de precedentes, mas pelo fato da justiça ser muito fácil de acessar e barata quando o volume de dinheiro é muito grande, as partes vão ingressando. Peraí. Primeiro, quer dizer então que, por conta de precedentes, as pessoas ou as empresas nem deveriam acionar a justiça? Para que serve a justiça então, se não é para analisar cada caso individualmente? E outra, desde quando a existência de precedentes determina na prática uma decisão? Peguemos o caso de Lula como exemplo. Os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro têm pena de prisão de acordo com a legislação. Havia precedentes que confirmavam isso. Lula foi condenado na primeira instância, foi condenado também na segunda instância e também na terceira instância. Mas o ministro Edson Fachin decidiu monocraticamente anular essas condenações e o plenário do STF, por 8-3, confirmou a decisão de Fachin. E adivinha quem foi um dos ministros que votaram por essa anulação? Alexandre de Moraes. Por que raios, então, a iniciativa privada deveria agir de acordo com os precedentes, se nem mesmo os ministros da mais alta corte desse país o fazem? E agora, o segundo e mais absurdo ponto. É sério que Moraes tem a audácia de atribuir à iniciativa privada a culpa pela insegurança jurídica no país? Me desculpem, mas para argumentar contra uma declaração, eu preciso que essa declaração faça o mínimo de sentido. E definitivamente, esse não é o caso. Bom, tem outra fala dele que eu ainda quero destacar aqui, porque ela levanta uma discussão. A ideia é de criar um juizado online, seria assim, de arbitragem, como a ideia da UDR, exatamente para as partes, obviamente, as partes abrindo mão do judiciário e indo a esse judiciário, a essa arbitragem, é para possibilitar que rapidamente as questões sejam resolvidas. E isso não afeta a inafastabilidade do Poder Judiciário, porque casos iguais, e isso é o preceito básico do princípio da igualdade, casos iguais devem ter o mesmo tratamento, devem ter a mesma decisão. Agora eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. Um juizado online para agilizar processos seria bom ou ruim no contexto brasileiro? Na teoria, as decisões seriam tomadas cumprindo o rigor da lei e casos iguais teriam tratamentos iguais. Mas na prática, será que isso realmente seria assim? Quem configuraria o software que executaria essas tarefas? E sendo ainda mais específico, será que em casos como o de Lula, por exemplo, a justiça seria feita? Ou em casos como os dos presos de 8 de janeiro, eles teriam o mesmo tratamento que tiveram as pessoas que praticaram vandalismo em Brasília em outros momentos da história, como os integrantes do MTST, que em 2006, liderados pelo dirigente do PT, Bruno Maranhão, invadiram a Câmara dos Deputados? O que você acha? Me conta aqui nos comentários. Um grande abraço e até a próxima.